Olá, bem-aventurados, filhos e filhas do Altíssimo, tudo bem com você? Já estava com saudade, há quanto tempo, hein? Queridos amigos, que bom estar aqui, que bom poder ser útil de alguma forma para você. Continuaremos então a leitura hoje de Mateus 20, só para não perdermos o costume. Lemos anteriormente então o casamento e divórcio, Jesus abençoando as crianças, também vimos isso. Vimos, dificilmente os ricos serão salvos e as recompensas no reino. Hoje veremos a parábola dos pagamentos. Outra vez, Jesus prediz seu sacrifício. É preciso sabedoria para pedir, e os cegos recuperam a visão. Que o Altíssimo, nosso Pai Celestial, esteja conosco também nessa leitura, que Ele abra os nossos olhos, que Ele toque em nossos olhos e nos faça ver. Essa é a minha oração. Vamos começar? 21. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, o Senhor Jesus, mais uma vez, vai contar uma história para nos mostrar como é o reino dos céus. Ele contou várias, agora a parábola dos pagamentos. Então, o proprietário saiu, assim que amanheceu o dia, bem cedo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. 2. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário, gravem isso para a gente entender a história, o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Então uns começaram a trabalhar nessa vinha bem cedo, assim que iniciou o dia. Outros começaram então por volta das 9 horas da manhã. E vamos lá, 5. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 da tarde, agiu da mesma maneira. Que mesma maneira foi essa? Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupado o dia todo? 7. E lhe informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, 8. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador. Ele falou então: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Então, só para recapitular, o proprietário, assim que amanheceu o dia, chamou trabalhadores, acertou de dar 1 denário para eles, e aí 9 horas ele achou outros trabalhadores, mandou trabalhar, meio-dia, 3 da tarde também, mais gente ele conseguiu para trabalhar, 5 horas da tarde, outras pessoas, enfim. Ao pôr do sol, então, o Senhor chamou o seu administrador e falou para chamar os trabalhadores, para o pagamento, ok? Bom, é importante lembrar, até aqui, que o Messias falava para os judeus, para os escolhidos, do Eterno, e que, portanto, eles se achavam, por terem o Altíssimo ao seu favor. Era um povo que teve experiências enormes com o Senhor, a abertura do Mar Vermelho, todo o contexto da história de Abraão, de Isaac, de Moisés e dos profetas, enfim. Eles então tinham sobre eles as promessas, a palavra, as experiências, a herança.
E era para esses que o Senhor Jesus estava explicando essa palavra. Como foi duro então para eles entenderem isso? Vamos ver. 9. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 da tarde, né? Os últimos. E cada um deles recebeu quanto? Recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. Está escrito no 10. 11. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. 12. Dizendo-lhe, olha, eles se queixaram, reclamaram, não gostaram e diziam assim: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. 13. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Olha a resposta do Senhor, né, do dono da vinha. Ele afirma que não está sendo injusto e não está, porque ele acertou, né, ele combinou uma coisa e ele estava cumprindo. 14. Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. A vontade do Eterno é soberana, o céu é dele, vai entrar lá quem ele quiser. A gente tem que entender e aceitar isso. Por mais que a gente ache que a gente não faria assim, que não está certo, que não é bem assim. Quando você faz uma festa, né, na sua casa, você convida quem você quer. Você conhece todo mundo, mas você não pode chamar todo mundo. Tem critérios, né? Então, no céu não é diferente. Vai entrar lá quem ele quiser, vai ser da forma que ele quer, ele é soberano. Continuando, 15. Aí ele fala, ele continua: porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja, porque eu sou generoso? Então você veja, né? Inveja. O pior sentimento que alguém pode ter, pior sentimento que pode dominar uma pessoa, né? Um sentimento que faz quem o possui sentir ódio, ressentimento, né? Tristeza, dor injustificável, uma dor que não se justifica, né? E é também um pecado quase que inconfessável. Difícil você ouvir de alguém que era uma pessoa invejosa, eu era uma pessoa invejosa e agora eu sou a... É muito difícil ver pessoas que assumem isso, né? Não devemos sentir isso, não devemos deixarmos ser levados por isso, mas ninguém está livre de sentir isso, né? São sentimentos que vêm, assim como o ódio, assim como a tristeza, né? E ele é tão suavizado, esse sentimento, que quando ele é tão particular também, né? Tão cheio de personalidade, que quando alguém confessa, sempre tem aquela história, né? Não, inveja branca e tal. Prestaram atenção nisso? Mas a verdade é que é um dos mais destruidores, um dos mais injustos, se é que tem algum sentimento ruim que seja justo. Mas a inveja, né? Sentir ódio. O que é sentir inveja? Sentir ódio, é tristeza por não ter alguma coisa, né? Por não ter isso, por não ter aquilo. O incômodo que a pessoa sente porque aquela outra pessoa tem aquilo que ela não tem. Nós temos o dever de frear esse mal, né? Que esse mal freie as conquistas de alguém. A inveja, são sentimentos que alimentam o mal, né? Para interferir, não só para secar plantas, para quebrar eletrodoméstico e para deixar a criança na casa doente, não. É um sentimento terrível, que tem poder de destruição
imensuráveis. Mas vamos continuar. 16. Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os descendentes de Abraão, os judeus, então, na primeira linha, como os primeiros, os gentios, os pagãos, os gentios, que somos nós, como os últimos. E a lógica do Senhor será essa: é céu, é casa dele, é soberania. Os últimos serão os primeiros serão últimos. Ele estava falando ali para os judeus, o povo prometido, o povo da promessa, Outra vez Jesus prediz seu sacrifício, dando continuidade. 17. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Aleluias! Seria entregue então, pelo seu próprio povo, pelos chefes dos sacerdotes, escribas, como falou aqui o texto. E é importante que você confira realmente se está escrito isso aí que você está ouvindo, que eu estou lendo para você. É importante que você confira. Então, o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo, seria entregue então aos romanos, que foram os executores da sentença de morte. Ele prepara os discípulos, para o pior, mas também para o melhor, sua ressurreição. O Senhor, ele sempre nos traz uma palavra de esperança, Ele é o conforto, ele é o consolador, É preciso sabedoria para pedir, dando continuidade. 20. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos, seus filhos, Tiago e João, e prostrando-se fez um pedido a ele. Então chegou uma mulher, se abaixou, se prostrou e pediu a ele. No 21, ele falou: o que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então a mãe, de 2 dos discípulos. E aí quando fala aqui esposa de Zebedeu, filhos de Zebedeu, é Tiago e João. Se você for lá no início de Mateus, verá isso. Então ela pede então que sente-se uma à esquerda e uma à direita, do Senhor, nos mostrando o que aqui? Vaidade, a vaidade humana. Como diz o livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Vemos então uma mãe, preocupada com posição de destaque, e os 2 filhos, discípulos, indo na onda. 22. Olha o que o Senhor Jesus responde: não sabeis o que pedis. Uma exclamação, Não sabeis o que pedis, contestou-lhes Jesus. Aí ele fala: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Exclamaram: podemos. Uma metáfora bastante conhecida pelos judeus, quase sempre associada ao juízo e à ira de Deus contra o pecado. A expressão hebraica beber o cálice significa compartilhar o destino de alguém. Então Jesus lhes declarou no 23: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ele afirma então, que os discípulos também sofreriam, também morreriam, beberiam do cálice que ele iria beber,
né, que eles padeceriam, mas quanto ao assentarem-se ao lado dele, né, no reino, pertence ao Pai, total humildade e obediência, né? 24. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os dois irmãos, né? Você vê o que a vaidade, o que a inveja, esses sentimentos podem acarretar entre amigos, uma família. Por isso que é dever ali dos pais e dos mais experientes, né? E contornar, né? Pedir sabedoria ao Eterno para perceber essas coisas e frear esses sentimentos que podem crescer como erva daninha e destruírem uma família, amizades. Então, os outros 10 ficaram injuriados, né? 25. Então Jesus os chamou e explicou. Então o Senhor Jesus, que percebia tudo, que tudo vê, fala: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Ou seja, na terra é assim, vocês conhecem o sistema. 26. Não será assim entre vós, ao contrário. Isso é maravilhoso, entender isso é tremendo. Ao contrário, o Senhor Jesus fala para eles, né? Quem deseja ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Aí a gente ouve falar em honras, né? Líderes religiosos sentados no ouro, literalmente, né? Querendo os melhores lugares, né? Exigindo serem bem servidos, não aceitam nem ficar em filas, né? Enfrentarem filas, eles não aceitam. E não é só nas reuniões religiosas, não, é nos encontros em famílias também, onde quer que for, né? E aí a gente vê pessoas falando em honra, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, ele falou, ele não veio para ser servido, mas para servir, né? E dar sua vida como um único resgate por muitos. Pensa, amigo. Os cegos recuperam a visão. 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhavam Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-lhe a gritar. Eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou a atenção, né, do Messias, chamou-os e lhes perguntou. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? 33. Senhor, que se abram os nossos olhos. Responderam eles. 34 e último por hoje. Jesus sentiu compaixão. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Como podemos acreditar e seguir e confiar, né, que representantes do Messias na terra não sintam compaixão em seus corações, que não tenham prazer em servir, mas em serem servidos? Como isso entra na cabeça de quem ler uma coisa dessa? Não tem coerência, amigos. Isso é muito sério. Os cegos, os deficientes físicos, os doentes, eram marginalizados, ou seja, ficavam à margem da sociedade, não só da sociedade dos gentios e não, também nos templos. Eles não eram bem-vindos, né? Eles não tinham voz, não tinham beleza, nem formosura, nem aparência, nem perfeição.
mas eles tinham algo que deixava o coração do Messias maravilhado: a fé. Eles tinham a fé. Amigos, essa foi a leitura de hoje. Que Ele toque em nossos olhos, que recuperemos a visão, a visão espiritual, e o sigamos, aquela visão pura que o Adão tinha dele no Éden, sem interferência, sem religiosidade. Que Ele toque em nossos olhos e abra os nossos olhos cada vez mais. Que Ele te abençoe, que Ele te ilumine, que Ele abençoe o seu lar, os seus planos. Um beijão para você e até a próxima, amigos.